Sejam abençoados. A palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nesse momento, abra o seu coração e receba o Espírito Santo de Deus para essa aula, porque eu creio que Jesus vai fazer algo maravilhoso em você e através de você. Amém? Adore a Jesus. Aleluia. Nosso Deus é o leão, Ele é o cordeiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo que nós precisamos e desejamos. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Ninguém pode impedir o Cordeiro e o leão. Quem pode impedir o eterno? 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 Ninguém. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Oh, oh. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia, glória a Deus.
A palavra de Jesus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Já parou para analisar na perspectiva deste versículo? Nós podemos todas as coisas sim, mas a vontade de Jesus, ela deve ser o centro da nossa vida e da nossa família. Porque quando nós entregamos tudo a Ele, sem ao menos nós esperarmos, a vontade dEle vem e supre a nossa necessidade. Querido, se de fato hoje você pensou: Deus, o que será de mim? O que o Senhor tem preparado para mim? Acredite, o Senhor tem preparado para você algo extraordinário. Apenas creia na tua palavra, creia na presença de Jesus e o mais Ele fará por mim e por você. Amém? Queridos, vocês já pararam para se perguntarem o que é necessário que nós façamos todos os dias na presença de Jesus? O que de fato eu preciso declarar com as minhas palavras sobre o que nós estamos vendo ou sobre coisas que talvez nós não estejamos vendo, mas que Jesus fará acontecer? Hoje o tema da nossa mensagem, ele tem muito a ver com as nossas palavras. Eu gostaria que você anotasse isso no teu caderno agora e gravasse, para que de fato você não esqueça. O tema da mensagem é: o poder está em sua boca, você é uma bênção. Nós já vimos que a palavra bênção é pronto para prosperar. Mas a nossa palavra, aquela que sai da nossa boca, ela pode muitas vezes trazer consequências e não a questão da prosperação. Sabe por quê? Porque quando eu prospero, é sinal que eu estou avançando. Mas e quando as coisas não acontecem na minha vida? Aí é um momento para a gente poder analisar. E aí eu fiz algumas perguntas aqui, alguns questionamentos para mim mesmo, e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Parem para analisar em uma situação. Você gosta de ser deixado de lado? Talvez por alguns momentos ou em algum momento específico da tua vida, você foi esquecido pelos teus pais, ou pelos seus avós, ou por um amigo, deixado de lado. Você já parou para analisar que essa situação nos traz um sentimento de tristeza, um sentimento de desprezo? Porque às vezes nós entendemos que as pessoas não gostam de nós. Às vezes nós nos damos tanto por pessoas e não há a reciprocidade. E aí entra um aspecto muito importante. O que eu e você precisamos fazer nesse momento? O que Jesus nos ensina que nós façamos perante a presença dEle e a vontade dEle todos os dias? Será que de fato Jesus, Ele te esquece? E hoje nós vamos ver uma ministração, uma passagem muito importante. Talvez você já tenha ouvido falar, mas hoje nós gostaríamos de partilhar sobre alguns aspectos importantes. Anote isso, grave isso no teu coração. A palavra de Deus diz em Efésios 4:32, você não precisa anotar, mas acompanhe aqui comigo. Olhe a potência e a especialidade daquilo que Deus faz em nós e através de nós. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Queridos, muitas vezes nós fazemos coisas para as pessoas e esperamos que haja arrependimento somente do lado contrário. Mas será que de fato eu e você estamos prontos para perdoar? Muitas vezes nós lançamos palavras de maldição contra a nossa própria família, contra nós mesmos. E o que nos falta neste momento é apenas o arrependimento. Acompanhe comigo agora essa passagem tão importante e aquilo que Deus fez e aquilo que Jesus vai fazer em mim e em você. Abra sua Bíblia em Marcos, versículo 46 do capítulo 10. Aqui nós vemos uma passagem muito importante. Talvez você já conhece a questão da Bartimeu, o cego. Já parou para analisar que muitas vezes, mesmo não tendo a questão da cegueira física, nós somos cegados espiritualmente? Pessoas derrubam os nossos propósitos. Nós mesmos, às vezes, escolhemos fazer a nossa vontade e nós somos cegados, porque aquilo que é bom para o mundo não faz parte da beleza de Jesus. Para viver o caráter de Jesus e a vontade dele, há um preço. Acompanhe comigo aí então na sua palavra. Diz assim, a palavra de Jesus em Marcos 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Queridos, vamos só parar aqui nesse versículo, nós vamos dar continuidade depois, mas analise comigo. Imagine essa situação em que Bartimeu estava à beira do caminho pedindo esmolas. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa dessa e nós que temos possivelmente ali aparentemente nessa situação tudo, não damos a devida importância. Às vezes as pessoas nos pedem
Mas muitas vezes nós não damos ouvidos nem para ouvir o que de fato elas querem. Muitas vezes não é dinheiro não. Uma palavra, um sorriso, um abraço pode mudar a vida de uma pessoa. Só que há tantas coisas hoje que nós fazemos no nosso dia a dia que nós nos esquecemos do que é simples, do que é aquilo que Jesus espera que eu e você façamos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Já parou para analisar que muitas vezes nós queremos algo, mas nós não fazemos o que de fato é necessário fazer? Pare para analisar. Você gostaria de ser repreendido ao ponto de ser excluído ou ao ponto de ser taxado como o isolado, o não inteligente, o que de fato não presta? Já parou para analisar que quando nós estamos na posição de opressor, às vezes nós nos damos muito a conta de que, tá bom, o que eu estou falando, eu estou pouco me importando, sabe por quê? Porque aquilo não nos afeta diretamente. Mas quando nós somos oprimidos ao ponto de que aquela palavra chega ao nosso coração, aí nós às vezes paramos e analisamos e falamos: Deus, o Senhor me abandonou. Jesus, eu não tenho amigos. Deus, eu quero tirar a minha vida, de nada mais valerá. E aqui nós vemos a situação do Bartimeu, e eu anotei aqui. Muitos hoje em dia estão na mesma situação que Bartimeu. Você pode ter muito dinheiro, mas às vezes você está sentindo aquele vazio, como o Bartimeu aqui, clamando a presença do Mestre. Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso da tua presença. Mas a palavra de Jesus, ela é linda e ela complementa a partir do versículo 47. Acompanhe comigo. E diz assim a continuação da palavra: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. E lançando a sua capa para o lado, ele deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Afinal, Jesus ele veio para curar e salvar, libertar a todos. Queridos, muitas vezes nós nos esquecemos de que Jesus ele não veio só para aqueles que têm muito, não. A palavra de Deus, e nós já vimos isso. Nós precisamos tomar cuidado porque os últimos poderão ser os primeiros. E aqueles que estão lá, em primeiro lugar, tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque um deslize ou o fato de nós, às vezes, darmos mais importância para aquilo que nós queremos, nós podemos cair. E aqui entra um ponto muito importante. Imaginem só, Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Naquele momento, ele não ousou em parar ou dar ouvidos para que a multidão o dissesse. Porque muitos estavam dizendo: fica quieto, ei, Jesus não está preocupado com você. E aqui eu vejo um aspecto importante. A multidão estava preocupada em buscar os seus próprios desejos, os seus próprios pedidos. As pessoas estavam preocupadas com elas mesmas e com as suas próprias famílias. Mas a multidão não estava preocupada com, de fato, com aquele que precisava de um milagre. Querido, às vezes nós temos uma visão completa, às vezes nós temos um corpo completo e nós não entregamos a Jesus verdadeiramente de todo o coração. Às vezes aquilo que Deus nos dá, eu tenho um dom para cantar, Deus me deu um dom lindo de tocar e eu uso tudo o que Deus me deu para Satanás. Olha só como as coisas são. E aí quando nós passamos por um momento difícil como o Bartimeu, é nesse momento que a gente precisa se lembrar de Jesus. Queridos, Bartimeu ali, naquele momento, ele nos mostra algo, um princípio maravilhoso e importante. Amar ao próximo como a ti mesmo. É fácil falar, mas se coloque na posição de Bartimeu agora. Imaginem ele ser excluído por pessoas, e por pessoas ali que não eram uma, duas, eram várias, mas as pessoas ainda viam o cego pedindo ajuda a Jesus, e eles diziam: fica quieto, o mestre não está preocupado com você. Mas ali naquele momento Jesus de fato recebeu o clamor de Bartimeu e ele foi ao seu encontro. Chamem-no, ei, anima-te, a tua fé te salvou. E ele voltou a ver.
E aqui eu vejo um princípio em 2 Coríntios 5:7, olha bem aqui para mim agora, e grava esse versículo no teu coração. A palavra de Jesus diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Querido, Bartimeu só recebeu um milagre porque de fato ele creu em Jesus. Ele não estava vendo Jesus, mas ele creu no poder que há no nome dele e ele foi curado. Querido, se você crer em Jesus de todo o teu coração, ainda que você não o veja, Ele pode entrar na tua vida e fazer o extraordinário. Aleluia! Você precisa crer e confiar. E aqui, para a gente encerrar, eu apresento 2 pontos. Bartimeu, ele era mendigo e ele era cego. Ele poderia muito bem, naquele momento em que Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça? Ele poderia muito bem ter falado assim: eu quero riqueza. Mas será que de fato, se ele tivesse a maior riqueza que Jesus poderia dar, ele poderia continuar seguindo a vontade, o caminho de Jesus? Não, querido. Ele escolheu ser curado da cegueira. E o que aconteceu? Assim que ele foi curado, ele começou a seguir Jesus. Além dele ver toda a beleza que ele não via, ele também agora começou a seguir os passos daquele que de fato o mostrou o verdadeiro caminho. Filho, Bartimeu nos ensina algo primordial aqui. É melhor nós sermos curados da cegueira do que de fato termos tudo, mas o principal, que é a presença dele em nós, nós não termos. Analise comigo 4 aspectos importantes, grave isso aí, de acordo com essa mensagem, anote. Primeiro aspecto, amor. Colossenses 3,14, você não precisa anotar, mas só não precisa abrir a sua Bíblia, mas anota aí para mim, por favor. Diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Jesus, Ele nos ama, e assim como Ele ama Bartimeu, e assim como Ele curou a cegueira, hoje Ele está te curando. Aleluia! Segundo ponto, a atitude. Anote aí, Mateus 7,7, e diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Jesus hoje, está batendo no teu coração. Se entregue totalmente a Ele. Terceiro ponto, esperança. Anote aí, Romanos 12:12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aleluia! O que você está esperando, Jesus, Ele vai fazer sim a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Dobre os seus joelhos, entregue a Jesus, abra a sua visão espiritual, o teu coração, para que de fato Ele faça o extraordinário em você. Ei, querido, mais do que pedir, agradeça pelo fato de você ter a vida, de você poder respirar, de você poder ser chamado de filho de Deus. E aí eu anotei uma frase, eu gostaria que você registrasse isso. Muitos não chegam porque só lembram de ter, mas Jesus trabalha no ser. Aleluia! Jesus não está preocupado com aquilo que você tem, mas com aquilo que você é. Feche os seus olhos agora, eu gostaria de orar por você. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela manifestação do Teu Espírito Santo. Deus, nesta passagem, Pai, para nós, Pai, uma passagem tão curta, mas tão significativa, nós acreditamos e confiamos em Ti. Deus, abra os nossos olhos. Jesus. Deus, muitas vezes nós somos cegados, muitas vezes o inimigo vem para tentar roubar a nossa paz, muitas vezes o inimigo vem para tentar roubar a nossa família, Deus, a nossa esperança, a nossa visão em Ti, mas nós acreditamos e confiamos no Senhor, e nesse momento, Deus, nós declaramos que haja paz, que haja libertação, que haja restauração sobre as nossas vidas. Deus, o Senhor nos ama e o Senhor nos mostra, Deus, que nós precisamos confiar em Ti. Pai, alcance a cada coração agora, Deus. Alcance o coração, Pai, desses pré-adolescentes, desses teens, em nome de Jesus. Pai, se eles pensaram em desistir, se eles pensaram em desanimar, hoje, nesse momento, o Teu Espírito Santo está invadindo o coração deles, Pai. O vigor do Senhor está sendo restaurado e nós, Pai, estamos vivendo o extraordinário. Pai, a nossa palavra, ela tem poder em nós, e
esses teens são uma bênção, eles estão prontos para prosperar, e o infinito, o extraordinário vai acontecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Aquilo que o Senhor preparou, o diabo não tem poder. É no teu nome que nós oramos e é no teu nome que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Filhão, não se esqueça do tema da mensagem de hoje, grave isso no teu coração: o poder está em suas palavras. Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo essas aulas, que tem acompanhado, que vocês sejam tocados, edificados e transformados pelo poder do nome de Jesus. Onde Ele chega, Ele muda tudo, Ele transforma todas as coisas, e que você possa adorar conosco. Amém? Não há nada igual ao nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus nos inunda de uma forma extraordinária. Creia no poder dele. Glória a Deus por esses louvores, por essa palavra. Nós cremos que nós viveremos o sobrenatural. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado pela tua palavra que nos inunda, que transforma, restaura, Senhor, os nossos corações. E neste dia nós declaramos que o teu Espírito Santo encha, Senhor. Encha a nossa vida, encha a nossa casa, encha, Senhor, a nossa cidade, porque nós provaremos e veremos que só o Senhor é Deus. Senhor, inunde agora a cada vida, a cada lar, e que nós possamos ter uma semana extraordinária debaixo da tua graça. É no teu nome que nós oramos, é no teu nome que nós te agradecemos. Filho, tenha uma semana extraordinária. Nos vemos na próxima aula. Adore a Jesus.